Olá, desenvolvedor! Seguindo o modelo apresentado da entidade pessoa da aula anterior, nesta videoaula você aprenderá a implementar a modelagem de um controle multi-empresas e um controle de usuários. Aguarde a vinheta e boa aula! Você que chegou neste vídeo, mas não domina a linguagem dos bancos de dados relacionais ou tem apenas noções básicas, esta é a sua chance de adquirir o conhecimento sobre o assunto. O curso SQL Profissional foi desenvolvido para você. Entenda o mundo SQL e ainda aprenda conceitos de BI, Business Intelligence. Invista no seu futuro. Matricule-se já no curso clicando no link disponível na descrição deste vídeo. Desenvolvedor, você está no canal Desenvolvedores TV, um canal do YouTube criado especificamente para produzir conteúdo que dê suporte ao desenvolvimento de sistemas, com técnicas e dicas que podem otimizar suas tarefas diárias. Este canal representa 38 anos de experiência em análise e desenvolvimento de sistemas para as mais diversas áreas, tanto comercial, industrial, serviços e educacional. Aproveite agora, enquanto a aula não iniciou, e faça sua inscrição no canal. E não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Ao final, faça os comentários sobre o que você achou e já deixe seu like. Isto será um incentivo para produzir mais conteúdo relevante. E mais uma coisa, compartilhe este vídeo com seus amigos desenvolvedores. Olá, amigo desenvolvedor! Nós vamos ver hoje a continuação da modelagem da aula passada. Nós vamos aproveitar o conceito de orientação a objeto aplicada na modelagem de dados dessa aula anterior e vamos usar a tabela pessoa para criar a gestão de multiempresas, modelando uma entidade empresa. E também vamos modelar uma entidade usuário para a gestão de controle de acesso. Lembrando, quando nós temos o controle de multiempresas, é necessário realmente um controle de acesso por usuário. Nós vamos ver primeiramente a entidade a ser criada agora, a entidade empresa. Nós vamos usar ainda o dbeaver como gerenciador de bases de dados universal, um banco de dados PostgreSQL. No seu caso, você pode usar tanto o gerenciador como a base de dados que você tiver mais familiaridade. Eu criei uma base de dados chamada Modelo 2 para diferenciar da base de dados anterior. Dentro dessa base de dados Modelo 2, eu repeti as tabelas e acrescentei aqui a tabela empresa e a tabela usuário. A tabela empresa, aqui criada, ela contém os campos ID empresa, ID pessoa. Por quê? Porque a empresa vai estar ligada diretamente à tabela pessoa, ou seja, os dados gerais da empresa têm que ser cadastrados na tabela pessoa. Então eu preciso desse ID para fazer o link com a tabela pessoa. E eu tenho o ID empresa, que é o ID que vai me controlar a sequência de empresa. Eu posso ter uma ou mais empresas cadastradas aqui. Cada empresa vai ter o seu próprio controle de gerenciamento. Cada empresa vai ter os seus clientes, seus fornecedores, vai ter a sua contabilidade própria, sua folha de pagamento, o seu controle bancário e assim por diante. A ID pessoa é apenas para buscar as informações básicas, que é ligada à empresa. E aqui no caso eu criei só um campo chamado código. Seria tipo um código genérico daquela empresa. Mas aqui eu posso criar
quantos campos forem necessários para auxiliar no gerenciamento da empresa dentro do sistema. Então eu posso ter campos específicos aqui para folha de pagamento, contabilidade, controle de estoque. Então eu posso jogar aqui aqueles campos que vão ser de uso geral nos diversos módulos do sistema. Deixa eu mostrar aqui. Eu já deixei cadastrado aqui uma empresa, que ela seria o ID empresa 1, ID pessoa 1, e o código seria 00001. Né? Aqui eu tenho o diagrama entidade relacionamento, em que a tabela empresa ela tem uma foreign key que liga o ID pessoa com o ID pessoa da tabela pessoa. Antes de passar para a tabela usuário, eu gostaria de mostrar um detalhe que foi mudado também na tabela pessoa, status pessoa e em pessoa config. Vamos ver primeiro pessoa config. Pessoa config eu acrescentei, visto que foi colocado mais dois status aqui de pessoa, que é empresa e usuário, eu acrescentei esses campos aqui. Então eu acrescentei o campo empresa e o campo usuário, que vão armazenar os ID do status pessoa. O ID de status pessoa empresa e o ID de status pessoa de usuário. Evidentemente, aqui na tabela status pessoa, que não houve mudanças na sua estrutura, mas o conteúdo dos registros eu fiz uma pequena modificação, coloquei como ID 1 empresa, ID 2 usuário e assim por diante. A única modificação aqui. E status pessoa, cadê? Aqui, pessoa config, os dados ficaram desse jeito também, seguindo também a sequência da tabela status pessoa. A outra tabela que aí sim sofreu, além da config pessoa, que houve essa mudança na sua estrutura, acrescentando mais dois campos, tem a pessoa status pessoa, que por conta agora do controle multi-empresa, foi acrescido o campo ID empresa para que eu possa informar aqui de qual empresa está se tratando a pessoa qual eu estou controlando. Então eu tenho aqui ID empresa, que no caso só tem uma empresa, então todos os IDs empresa aqui vão ser um. E ID pessoa, eu tenho aqui ID pessoa 1 e 2. No caso aqui eu tenho ID status pessoa 1, quer dizer, essa linha fala que esta pessoa aqui tem o status de empresa. E aqui eu tenho o ID status pessoa 2, onde ele diz que o ID pessoa aqui 2 teria o status de usuário. Assim que funciona. A tabela pessoa, eu vou abrir a tabela pessoa, ela não sofreu nenhuma alteração na sua estrutura. Ela continua idêntica à da aula passada. Isso por quê? Porque a pessoa é única. Se eu cadastrar a pessoa uma vez no sistema, ela vai ficar disponível para todo o sistema, inclusive para as outras empresas. Então, se eu cadastro a empresa A, B e C, digamos lá que eu vou ter o ID 1, 2 e 3, eu vou informar que elas têm o status de empresa. E dentro, por exemplo, da empresa A, ID 1, eu posso
colocar que a empresa 2 e 3 são, por exemplo, clientes da empresa 1. Então eu vou dar o ID para 3, o ID empresa 1, ID pessoa 2 e ID status pessoa 3. Então eu vou falar, ó, a empresa 2, apesar que ela é uma empresa, ela também é um cliente da empresa 1. Então eu não preciso ficar repetindo. Ao invés de eu colocar um ID empresa na tabela pessoa, na entidade pessoa, eu ponho o ID empresa em status pessoa. Assim, eu posso referenciar até mesmo as empresas como cliente, como fornecedor, como vendedor ou comprador de uma empresa da outra. Certo? Esse é o grande truque aqui. Então eu continuo mantendo a unicidade de dados trabalhando dessa forma. Isso já facilita em muito. Vamos ver agora a relação pessoa-usuário, que é a mesma coisa. Eu vou abrir a tabela usuário para nós vermos a estrutura dela. A estrutura dela é também usando o ID empresa. Por quê? Porque eu tenho usuários cadastrados para tal empresa. Eu posso ter a mesma pessoa como usuário da empresa A e da empresa B? Posso. Por isso que o ID pessoa vai ser sempre o mesmo. Mas eu vou trocar o ID empresa aqui para 1, para 2, para 3, conforme for a empresa. Então eu posso ter a mesma pessoa ligada ao usuário de cada empresa com seu login, com o seu usuário, nome de usuário e com a sua senha completamente diferente uma da outra. É a mesma pessoa, só que com informações de login diferentes em cada empresa. Né? Então, no caso aqui, como eu estou trabalhando com usuário, eu tenho aqui, por exemplo, nome de usuário, enquanto que no ID, na tabela pessoa, eu vou ter o nome da pessoa, que é o nome completo, que essa pessoa pode ser tanto a pessoa física ou jurídica, mas vai ser o nome ou a razão social. Aqui eu vou ter o nome de usuário, que é aquele nome que eu uso para logar. Que necessariamente não precisa ser idêntico ao nome que está na tabela pessoa. Então eu vou ter o usuário e o nome, que para cada empresa pode ser diferente, ou se a pessoa for cadastrar nas várias empresas o mesmo nome, vai ter que repetir o mesmo nome em todas. Né? Mas ele pode optar por ter usuário com nome diferente em cada empresa. E vou ter a senha, que de preferência seja armazenada aqui criptografada, né? Porque não adianta nada salvar o usuário. Aqui na hora de salvar a senha, salvar ela em texto como ela é digitada. Então o certo é o sistema salvar criptografado. E aqui eu tenho outros campos. Trocar senha, que seria um campo para dizer se a senha deve ser trocada de tempos em tempos, sim ou não. Se for não, ele não vai pedir a troca da senha. Se for sim, aí ele vai checar dias que a senha vai ser válida e a data em que ela foi cadastrada. Aí ele faz a conta e verifica pela data do sistema. Ele pega a data que a senha foi modificada ou cadastrada, mais os dias que essa senha deve valer, compare com a data do sistema. Então, se a data do sistema for maior, ele continua com a senha. Se for igual ou menor, aí ele pede a troca da senha, né? Tem o campo nunca expira, é para aquela senha, para aquele usuário que você
não quer que a senha nunca expire, então ele vai ignorar isso, mesmo que o trocar senha esteja sim, ele ignora. E eu tenho aqui o campo usuário administrador, que vai ser SON, né? Eu faço sim ou não, mas no caso, SON. Se for S, o usuário vai ter direitos de administração total no sistema. Se for N, aí ele vai ter os direitos conforme for atribuído ao usuário, que aí teria que ter uma outra tabela de atribuição de direitos. Então, o usuário que é administrador, ele não usa essa tabela aí com os direitos que podem ser atribuídos ou não, né? Ele vai ignorar a tabela e vai dar direito total para tudo. E nós temos o usuário habilitado, sim ou não, SON, que é quando eu quero que tem um usuário cadastrado e eu não quero que ele acesse o sistema, ou temporariamente ou definitivamente. Então, venho aqui e coloco usuário habilitado? Não. O usuário vai continuar cadastrado. Lembrando que para um perfeito controle de log do sistema, usuários não podem ser apagados. Então, eles têm que ser desabilitados. Você desabilita o usuário, mas mantém o log. Então, quando eu preciso de um relatório para saber se o usuário tal, o que ele acessou em tal dia. Então, pelo log eu consigo. Se eu apagar o usuário, eu perco o log, né? Então, isso é importante, ainda mais dependendo hoje de onde vai ser aplicada o controle em sistema, para que ele é aplicado, pode estar entrando na LGPD, né? A Lei Geral de Proteção a Dados, né? Então, você tem que prever isso. Então, hoje, os sistemas eles têm que ser auditados. Então, é importante ter esse controle. Os sistemas que já têm esse controle, para implementar alguma exigência a mais da lei, é fácil. Agora, aqueles que não têm, tem que ser implementado. Em sistema multi-empresas, isso é imprescindível, né? É uma ferramenta imprescindível. Bem, então a nossa modelagem das tabelas é essa, mas nós não podemos ficar só nisso. Lembrando que para que nós possamos visualizar separadamente, nós temos as visões, né? Na aula passada nós vimos a criação das visões para os vários status de pessoa. E aqui não deixa de ter a necessidade, também tem. Então nós tivemos que criar as visões para, no caso, a empresa. Nós temos aqui uma view empresas, que ela segue o mesmo padrão, né? Segue o mesmo padrão. Se nós viermos aqui, deixa eu achar que aqui a DLL. Então, aqui, vamos abrir aqui. Aí, agora sim. Aqui temos a view empresas, que ela nada mais é do que uma select armazenada que traz os dados da tabela pessoa certo? Ela traz as tabelas pessoa. Eu não precisaria, este join aqui não tem necessidade dele aqui, certo? Por enquanto, né? Esse join aqui pode ser eliminado. Eu acabei colocando ele, esqueci. O create view aqui vai vir até aqui, né? Então aqui foi um pequeno erro. Eu fiz uma modificação e esqueci de tirar, mas o select da view é idêntico. No caso da empresa, é idêntico aos selects das views
da aula passada. Vamos pegar aqui clientes, que é a mesma coisa. Então não tem, tá aqui, ó. Seria select, onde que eu uso uma subselect, né? Aqui eu uso uma subselect para trazer o campo lá da tabela pessoa config, no caso da tabela empresas. Aqui, ó, no caso da tabela empresas, eu faço select com pessoa config campo empresa, né? Então por isso que eu falo que esse select dessa view vem até aqui. Eu não preciso fazer o select, o join, né, no select com a tabela empresa, porque eu vou fazer a combinação da view com a empresa. Vamos ver aqui a tabela usuários, aliás, a view usuários. Aí, a view usuários está igual às outras views, só a tabela, só a view empresas que realmente eu esqueci de tirar. Eu estava fazendo um teste, eu esqueci de tirar. Mas é isso aqui. É esse select aqui, é o mesmo, certo? Eu só altero aqui no select, no subselect aqui dentro do join, eu tenho um subselect para trazer o ID do usuário para comparar aqui, para fazer essa comparação aqui, ó. Apenas isso. Então eu crio as views, né? De preferência sempre crie as views seguindo o mesmo padrão. Por quê? Porque você vai fazer as views com a tabela pessoa, trazendo os mesmos campos. E aí, o que eu faço então? Para que eu traga, por exemplo, faça o controle da empresa, né? Primeiramente, vamos pegar aqui, deixa eu abrir aqui o script. Eu tenho um script aqui com a criação das tabelas. Inclusive esse script aqui, eu vou até melhorar aqui alguns detalhes, até incluindo aqui, por exemplo, a inserção das informações, por exemplo, de uma empresa e de um usuário, de um administrador, né? Para que, por exemplo, na hora de criar a base de dados, ele já criar com uma empresa e um administrador já ali, para que se possa iniciar a configuração do sistema, né? Daí é o que de praxe o povo faz aí, né? Os meninos fazem, ele já cria esse script para isso. Então eu tenho um script aqui, só que ele ainda não está completo, mas eu tenho aqui no final, é o mesmo script que eu estava usando semana passada, na aula passada. E aí eu criei aqui um select. Ó, aqui eu tenho um select que é da view empresas com join na tabela empresa. Por isso que eu falei que o select da view empresas não precisava daquele join, porque eu posso fazer aqui, ó. Então eu dou um select e código, vírgula, ve ponto asterisco from empresas, que é o VE, né, que é o aliás VE. Então eu vou trazer todos os campos que é a view empresas, que eu estou dando select na view empresas aqui, né? Todos os campos da view empresa, fazendo um join com a tabela empresa, né? Através do ID empresa da tabela igual ao ID empresa da view.
e através dele eu trago o código, certo? Então como é que ficaria isso aqui? Vamos executar aqui. Aí, trouxe o código, esse código é o campo da tabela empresa e os outros campos aqui é da view empresas, que é a combinação, que é as informações que vêm da tabela pessoas. A mesma coisa eu faria aqui. Então, eu tenho aqui para trazer informações do usuário, eu vou fazer um select na view usuários, fazendo um join dessa view com a tabela usuário, que é onde que eu tenho os campos do controle de usuário, que é todos os campos que é o ID é o, ó. Então o ID empresa, o ID usuário e tal, só tem aqui um VU nome pessoa, que é o nome completo na tabela pessoa. Então eu executando isso daqui, aqui eu tenho, né, trazendo aqui os campos. Nome pessoa, administrador é assim que ele está cadastrado na tabela pessoa, só que o usuário nome é admin. No caso aqui a senha também, mas é aqui no caso que eu não estou criptografando, né? Que eu estou inserindo diretamente. Mas o sistema deve gravar aqui criptografado, né? E as informações de controle do usuário, né? Trocar senha sim, nunca expira não, data da senha que ela foi incluída ou alterada, dias de validade dessa senha, então ele vai pegar essa data, acrescentar 40 dias, no caso aqui, e comparar com a data do sistema, né? Para verificar se a senha ainda está dentro do prazo de validade. Usuário administrador, aqui no caso sim, usuário habilitado sim, né? Então eu tenho por aqui, eu tenho o join, né, da view, que são as informações da pessoa, com a tabela usuário. Então é assim que eu faço. E no caso aqui, quando eu for trabalhar com cliente, com fornecedor, com funcionário, o ideal é ter uma tabela específica para cada caso, para guardar as informações específicas de cada status da pessoa, né? Evitar de acumular esses dados na tabela pessoa, senão a tabela pessoa vai ficar enorme, né? E isso acarreta até lentidão, né? Tabelas muito grandes, com muitos campos, tendem a ser mais lentas no acesso, por conta da quantidade de campos que tem que ser considerado. O gerenciador, ele, independente do que você passa no select, ele ao acessar, ele tem que acessar o registro inteiro para depois pegar as partes. Se o registro for muito grande, se você especificar muitos campos dentro desse registro, o acesso vai ficando mais lento, né? Por isso que, por exemplo, eu vou gravar a foto da pessoa, vou gravar documentos da pessoa, escanear documentos e gravar. Então, crie uma tabela só para isso, uma tabela de foto da pessoa com o ID ligado ao ID da tabela pessoa. Porque se eu precisar da foto, eu dou um select lá para buscar a foto. Se eu não for precisar, ela vai ficar lá e ela não vai ser acessada quando eu precisar de pegar outros dados da tabela pessoa. Então,
Isso deixa o acesso aos dados mais rápido, né? Bancos de dados mais modernos ou mais parrudos, eles têm até um mecanismo para evitar isso, mas os bancos de dados mais simples não têm, então eles ficam muito pesados para trabalhar com isso. A aula terminou, mais essa etapa, e eu realmente estou muito feliz por poder compartilhar essas informações com vocês. Eu agradeço e eu aproveito para dar o recado. Se você gostou da aula, comente, fale o que você achou da aula, dúvidas se tiverem. Se alguém tiver interessado em ter o script de exemplo, deixe um comentário aí para a gente poder entrar em contato. Se você está achando interessante o conteúdo do canal, se inscreva nele. Eu peço que você dê like no vídeo. Acione o sininho aí de notificação, né? Clique no sininho e também compartilhe. Compartilhe isso com seus amigos, porque isso vai ajudar a incentivar a ir criando mais vídeos com um conteúdo que seja realmente proveitoso para o seu trabalho, para a sua carreira. Então aqui vai terminando a aula e até o próximo vídeo.